1924-2024 são 100 anos do Campo de Jogos de Angra do Heroísmo, um século ao serviço do desporto. Durante este tempo tem marcado a vida de muitos terceirenses. Viemos ao campo não para jogar futebol, porque não temos qualquer jeito, mas sim para resgatar histórias de quem passou parte da sua juventude neste espaço. Artur André, antigo jogador de Lusitânia, recorda as primeiras memórias deste espaço. Depois eu comecei a jogar aqui em 1957. O espaço é semelhante ao que está hoje. Se não havia o pavilhão, havia um rio de patinagem, ali os balneários também eram um bocadinho diferentes. O resto do espaço em si é muito semelhante, só que o piso era horroroso, não é? O piso nem era relva, nem era pelado. A gente chamava umas moitas, era um bocado de relva aqui, um bocado de relva ali, a bola batia, saltava, uma vez por baixo de pé, para outra vez por de pé, era inquietação para jogar a bola, precisava ter muito boa vontade. E quando a bola tocava na testa, vinha assim umas pedrinhas, era juntamente? Se a bola estava encharcada, aquilo são bolas de cor, encharcavam muito, e pelado, não é? As cores já não eram muito bons, e as pedras metiam-se na cor, e quando a gente cabeceava, as pedras ficavam metidas na testa. O senhor tinha quantos anos? 18 anos. Com poucas condições, mas aqui havia alegria. Sabe, não havia outra coisa, não é? Hoje há muita variedade de entretenimento, e, embora eu vejo com a quantidade de jovens que estão inscritos nos clubes, que continuam a gostar. Só que não tem seguimento, porque também tem os estudos das universidades e acabam por todos ir para fora da terra, não dão continuidade. Naquela altura era raro ir estudar, o caso é uma das poucas exceções. E depois, é claro, agora os rapazes chegam aos 16, 17 anos, vão estudar para fora e deixam de ter essa continuidade. Embora eu vejo muita gente a praticar futebol, muitos rapazes, muita juventude, coisa. Só que o seguimento não dá, porque, como eu estava a dizer, no nosso tempo era raro alguém ir estudar para fora, de maneira que não tínhamos outro entretenimento, era o futebol, não havia televisões, não havia telemóveis, não havia nada. Portanto, este espaço, este campo, foi muito importante na sua vida? Sim, neste espaço todo, mesmo no ringue de patinagem, o jogador de futebol antigamente é que jogava tudo. Agora chama-se futebol, era futebol de salão, era vôlei, era basquete, era handball, hóquei patins, fazia tudo. E passava a maior parte do meio tempo livre aqui, ao futebol ou a outros esportes. O campo de jogos da cidade foi de muitos, pertenceu a quem nele jogou, também a Artur André, que nasceu 15 anos após a inauguração. Passei muito parte da minha vida aqui, a jogar futebol, a treinar, era o nosso ponto de referência. Às vezes as pessoas estavam em altas covas, começavam a ouvir barulho, tudo para o futebol. O campo é muito acessível, é perto. As pessoas, via muita gente ao futebol. Não? Era mais do que um espaço de desporto, era também um espaço social de convívio? Sim, convívio. As pessoas vinham, principalmente os da mesma claque. Quando eram os adversários, ficavam mais longe, mas não havia problema. E namorar? Era bom também para namorar aqui ou não? Para se arranjar assim umas namoradas, nada? Namorar, não tinha tempo para olhar, mas vinham já muitas senhoras ao futebol. Mas não havia tempo para olhar, a gente antigamente namorava, era olhar, não a touradinha e tal. Se não tirasse os olhos da bola, não conseguia namorar. Não, exatamente. Também de Carlos Genes foi este campo, partilha a história de um golo inusitado. E um golo espetacular, pelo meio que foi marcado. Um golo espetacular foi, porque eu marquei o golo assustado. Portanto, era daqueles dias de chuva intensa, a bola ainda era uma bola de cabedal e a minha equipa marcou um canto contra o adversário. E eu tinha que ficar, logicamente, na área. E tinha receio que a bola viesse direito à minha cabeça, porque eu já sabia o peso que ela tinha. E parece que foi de propósito, a bola vem direito à cabeça, eu saltei com os olhos fechados,
porque, enfim, porque a gente ficava com dor de cabeça. Aquilo era mesmo peso a mais. E a bola bate-me na cabeça e vai ao cantinho e entra. E as pessoas a baterem palmas e eu, encolhidas, a minha cabeça, e eles todos felizes que eu tinha marcado o golo. Portanto, foi um golo que se faz. Isto deve acontecer com muita gente. Deve acontecer com muita gente, não é? Marcar golos sem querer e sem saber. Começou como espectador e só depois passou a jogador. A primeira memória que tenho é ter vindo com o meu pai ver o jogo da Académica. Isto em 1957 ou coisa para aí. Lembro-me de estar ali sentado na bancada com ele e aquele entusiasmo todo e as memórias que era da alegria quando se marcava um golo, as equipas das claques levantavam-se, batiam palmas. E já agora há bocadinho o Sr. André falou da separação das claques, e era verdade, portanto os do Angrense tinham o seu canto ali daqui, o Lusitana tinha o seu, e mesmo aqui as pessoas, enfim, mais ou menos distribuíam-se, mas não havia confusões, portanto era tudo amigo. Mas havia de facto essa separação. Portanto tenho essa primeira imagem do campo de futebol, quando cá vinha. Depois, quando estou já no liceu, comecei a brincar futebol com a Académica e depois passei para o Lusitânia. E joguei nos juvenis de Lusitânia durante 3 anos, talvez. Depois fui para Lisboa e tive que interromper. Graças ao campo, nasceu nesta zona da cidade um importante núcleo desportivo municipal. Diversas personalidades ligadas atualmente ao desporto passaram por aqui. Tenho memórias deste espaço, que me vem à cabeça foi que passou por aqui os melhores atletas da região, os melhores atletas dos Açores, e sempre que entrávamos nesse campo, seja para ver um jogo, seja para ver um treino, seja para treinar, tinha-se um sentimento completamente diferente. Era um sentimento de orgulho e um sentimento que entrava-se num espaço onde estavam e onde estiveram os melhores. Obviamente boas memórias e que estão todas relacionadas com aquilo que foi o meu processo de desenvolvimento desportivo, mas melhor que o processo de desenvolvimento desportivo entendido enquanto competência competitiva foi o meu desenvolvimento motor. Portanto, isto era, na altura, o único espaço oficial para a prática desportiva, onde ela podia ser feita de forma sistemática, regulada, organizada e orientada, e esta prática dava origem a quadros competitivos que eram organizados na altura, como ainda hoje são, pela Associação de Futebol de Angra, e portanto quem beneficiava deste espaço de prática desportiva tinha efetivamente uma evolução muito maior que todos os outros, nas outras modalidades que eram inexistentes, não havia efetivamente organização, o futebol chega muito mais cedo que todas as outras, e isso tem consequências naquilo que é o meu processo evolutivo enquanto pessoa, enquanto homem e provavelmente também enquanto profissional, porque me senti capacitado para seguir a carreira que segui e não tenho dúvida que devo também ao número de horas que passei neste espaço. Algumas cicatrizes nas pernas? Não, obviamente, cicatrizar sempre, mas elas não são relevantes. As piores cicatrizes são aquelas que ficam no cérebro, não é? E dessas não tenho nenhuma, só tenho efetivamente boas memórias, conquistei grandes amigos, fiz grandes amigos aqui, isso foi para mim determinante. A inauguração do campo aconteceu 2 dias antes do que é atualmente o feriado municipal, mas há uma forte razão. Aconteceu a 22 de junho porque quando se inaugurou o campo, no ano de 1924, o feriado municipal era a 22 de junho, que é uma data em que se comemorava a implantação aqui na Terceira da Carta Constitucional e que, de certo modo, combatia a dominância que havia dos absolutistas. E, portanto, ficou uma data sempre o que se chamava os dias de grande gala na Terceira, até que na República se passou para feriado municipal. Para o centenário, Carlos Genes foi desafiado pelo município a passar para o papel algumas curiosidades sobre o campo. Documentos guardados quer na biblioteca, quer no Museu de Angra, ajudaram a compor a publicação. Não se conta a história, muito longe disso, porque a história com 100 anos, portanto, merecia muito mais. O que eu fiz aí, como diz o subtítulo, são notas avulsas, porque decidimos fazer isto para a inauguração e eu não tinha tempo para fazer muito mais coisas, mas das pesquisas que fiz, achei dados muito interessantes e, portanto, fica para o público ver o que já está a ser publicado e pode ser que apareçam outros historiadores que se entusiasmem e que, aliás, acho que era interessante darem continuidade a este trabalho. Os mais jovens deviam continuá-lo, porque o estádio merece.
Hoje dividia-se o campo para que as meninas e os meninos possam correr e chutar a bola. Noutros tempos não eram permitidos aqui a jogar. O Bolha encarregava-se de afastá-los. Por incrível que pareça, um espaço desportivo, não podíamos vir para o campo. Havia um guarda de campo chamado António Bolha, que é que tomava conta, punha a gente todos na rua. Nossos campos eram nas estradas, não é estradas como hoje. Se fosse hoje, isto era um espetáculo. Portanto, só a partir dos 18 anos, mais ou menos, é que podiam vir para aqui, um bocadinho só a partir dos 9, 10 anos é que então dividiam o campo em várias coisas e punham os rapazes a jogar aqui. Mas já com a minha idade, 10, 11, 12 anos, quando éramos 6, 7 anos, era na rua. Acompanhando a evolução dos tempos e também perante a necessidade de melhorias, há projeto a executar já no próximo ano. Relevado da nova geração e obras necessárias para a implantação do mesmo vão colocar o investimento bem perto do €500 mil, sem apoios comunitários. Assinalamos aqui 100 anos de um campo com muita importância para toda a sociedade terceirense, em particular para a angrense, que merece, precisamente pelo pioneirismo que teve, pelo facto de ter servido como infraestrutura desportiva de alavanca para a criação de muitas outras e de um autêntico complexo desportivo aqui em torno dele, merece ser pioneiro também para o futuro. E, portanto, nesta ocasião e neste ano em que celebramos estes 100 anos, decidimos que, e aliás também porque o relvado sintético que aqui está instalado está no seu último ano de vida útil, não é? Decidimos introduzir também aqui um novo conceito de relvado sintético, ou seja, instalar o relvado sintético de nova geração precisamente aqui no campo municipal de Angra, e que vem precisamente também introduzir essa inovação a nível regional, ou seja, será, ao que tudo indica, o primeiro campo da nova geração, o primeiro relvado sintético da nova geração instalado, o que é mais do que justo e o que homenageia também o facto de estarmos aqui a celebrar um centenário de um campo com a importância que este tem. A drenagem das águas pluviais é para avançar, quanto à cobertura da bancada, tem alguns entraves. Temos, obviamente, em paralelo com a substituição do piso, a necessidade de fazer algumas adaptações no escoamento de água, até porque esse tem sido um problema que se tem verificado nos últimos tempos aqui neste campo. Muito por força também da existência cada vez mais de intempéries e de ocorrências mais intensas, que fazem com que os antigos sistemas de drenagem destas águas não sejam suficientes para responder ao fluxo que muitas vezes hoje em dia vai aparecendo, e portanto esse será também mais um dos aspectos que será adaptado, e para já é o que se pode adiantar. Nós chegámos a estudar ao longo dos últimos anos, incluindo a fazer projetos para tentar instalar uma pala, uma cobertura nas bancadas, e toda uma revisão daquele espaço das bancadas que potenciaria também a instalação dos balneários na sua parte inferior, mas de facto isso acabou por esbarrar num parecer negativo também das autoridades competentes por esta fiscalização aqui das regras do Centro Histórico, designadamente da Direção Regional da Cultura, e penso que com razão nesse caso, porque de facto o problema é que a execução de uma estrutura dessas acabava por ter um efeito negativo naquilo que é a vista para a fortaleza, portanto para um monumento que é público, que é classificado e que tem de facto uma importância patrimonial muito grande, e por isso temos esbarrado contra essa dificuldade. No centenário da inauguração foi anunciado que a Associação de Futebol vai homenagear com um diploma de sócio honorário algumas pessoas ligadas à modalidade. Essa direção da Associação de Futebol tem tido como prática homenagear os grandes nomes e as pessoas que deram muito da sua vida àquilo que foi o futebol e à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Estávamos já em sintonia numa homenagem que era ao Mateus Rocha,
foi um dos jornalistas mais emblemáticos da nossa terra. Foi um jornalista que esteve sempre de uma forma convergente para aquilo que era o sucesso e o desenvolvimento do futebol, e os outros nomes, como o Manuel da Costa, o seu André, foram grandes nomes que deram tudo ao futebol e que merecem esse reconhecimento, parte da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. A Associação de Futebol de Angra já conta com 102 anos de vida e tem como prática reconhecer aquilo que foi os seus maiores ativos e os seus maiores valores. O que há 100 anos foi batizado como Campo de Jogos da cidade, está ligado a diversos clubes da Ilha Terceira e continua a marcar várias gerações.